Fala galera, aqui quem tá falando é o professor Ed do canal CR na Escola. Estamos de volta depois de uma longa temporada parado e vamos lá que a aula hoje vai ser bem interessante. É um assunto que era pra gente ter feito uma aula ainda ano passado. A gente vai retomar depois alguns tópicos que são interessantes a gente fazer num vídeo só e que acho que vocês vão gostar bastante. A palavra símbolo carrega o significado de juntar ou reunir. O símbolo é algo que reúne e manifesta um sentido ou os sentidos não perceptíveis de outro modo, ou seja, é uma representação da realidade material, que é a realidade visível, de uma realidade imaterial, que é uma realidade invisível. O símbolo também pode ter a função de não deixar que uma cultura se perca. A humanidade se serviu de representações, seja ela apenas como sinais ou como símbolos desde a mais remota antiguidade. Um autor chamado Jung popularizou a ideia de inconsciente coletivo, ou seja, existe um padrão de símbolos que a humanidade possui e vem em diferentes lugares, diferentes tempos, eles aparecem, ideia como heróis, vilões e o medo de escuro, por exemplo. Signos aqui a gente vai entender como algo que tem um significado único, que não tem nada encoberto, enquanto o símbolo ele possui sim diversas maneiras de ser interpretados. Como por exemplo, o sinal de adição ele é uma operação matemática, enquanto que no símbolo há inúmeros sentidos. Por exemplo, as cores possuem diferentes significados de acordo com a cultura. Apesar de na natureza não ter um determinado significado, os seres humanos dão significados diferentes. Por exemplo, o branco nem sempre é uma coisa boa, apesar de ser usado geralmente nesse sentido, assim como o preto. Símbolos religiosos, por exemplo, eles buscam expressar a representação das crenças das religiões. A natureza do símbolo religioso pode ter diferentes níveis de compreensão e seu significado modificar ao longo do tempo. É importante ter cuidado na hora de interpretar um símbolo, por muitas vezes a gente olha o símbolo e damos significados que não correspondem à ideia mais adequada. Quando usamos a ideia de que algum símbolo de determinada religião é demoníaco, sem saber o seu real significado, estamos sendo intolerantes com a fé alheia. O mais correto, ao tentar entender o símbolo, seria pesquisar o seu significado para aquele grupo, qual o sentido que eles buscam usar e quais ideias que estão agregadas àquele símbolo. Queria só fazer uma retomada aqui ao símbolo de adição. Se a gente for reparar, o símbolo da adição ela é uma cruz, né? Um crucifixo. Então, para um cristão aquilo tem um significado, então seria um símbolo religioso. Já para a matemática, ela tem uma mera função de simbolizar ou de significar ou de ser um signo de adição, no caso de adição falando como operação matemática. Então olha só, para você que é professor que está assistindo esse vídeo, essa segunda parte é a parte da atividade, né? Aí eu digo segunda parte apesar de você não estar no mesmo vídeo. Mas para deixar bem claro essa noção e a distinção, a partir do referencial teórico que eu uso entre símbolo e signo, costumo utilizar a atividade do seguinte modo. A gente coloca uma coluna com os símbolos religiosos e outro lado com placas que sinalizam uma ideia que não precisa de um segundo significado. Como eu disse anteriormente, né, a diferença de símbolo e signo que eu coloco dentro dessa aula é que o símbolo tem mais de um significado e o signo ele possui somente aquele significado que está expresso. Como vocês podem ver aí na tabela, a parte onde tem signos, tem placas de trânsito, placas que a gente costuma colocar na frente do banheiro, a placa de pare. Apesar de que eu não vou entrar aqui no mérito de que, por exemplo, a placa do banheiro em que coloca masculino e feminino, ela tem um outro significado por se tratar de símbolos que remetem à cultura greco-romana. Mas aqui não é a questão. A questão é o aluno conseguir perceber que há essa diferença e quando ele for pesquisar os significados ou um dos significados dos símbolos religiosos, ele vai verificar que existe mais de uma interpretação. E aí na hora de conversar sobre a atividade, discutir esse sentido de ter visto vários significados na hora de fazer a pesquisa da atividade, né? E que os signos, no caso essas placas, elas possuem somente o significado que é aquele que está expresso já quando a gente visualiza aquele elemento, né? É basicamente isso, daqui a pouco a gente volta. Valeu, não esquece de assinar o canal e estamos no ar.